Olá, eu sou o Dr. Marcos Tcherniakowski, ginecologista e obstetra. Olá, eu sou o Dr. Carlos Delroy, sou ginecologista e obstetra. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mulherando na Saúde, um espaço para que a gente fale sobre a mulher de uma maneira bem confiável, bem leve e com muita credibilidade. Nós estamos aqui para trazer especialistas, histórias inspiradoras e dicas de saúde e bem-estar. Nossas conversas acolhem, informam e transformam. Bom, e hoje um podcast bastante especial, particularmente para mim. Nós temos uma convidada aqui. Não há como falar da minha vida profissional sem estar falando dessa mulher, dessa doutora. É uma pessoa inspiradora, inspiradora para todos, e é com muito prazer que nós vamos conversar aqui com a doutora Patrícia Hernandes. Nós vamos voltar no tempo, Patrícia. Pois é. Nós vamos relembrar os primeiros passos da laparoscopia, na prática médica, na histeroscopia, que você é uma das pessoas mais importantes no tema. Quais foram os desafios da residência e também conversar momentos que marcaram não só a carreira, mas a sua vida pessoal, né? Nossa convidada especial. Uma conversa sobre amizade, resiliência, força e reforçar todos esses aspectos, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Duas pessoas que eu admiro, respeito. E como você falou, a gente tem uma história, né? E é uma história bem intensa, né? De tudo, porque é de carreira, é de formação pessoal. Então, esse período é um período que une muito a gente. Une para o bem ou para o mal. Você não gosta, você gosta. E a gente tem uma ligação muito boa. Muito bem, Patrícia. Aqui para nós, Pati. Pati. Então, isso. ou tia Pati. Tia Pati foi agora, depois dos 50 e tantos mais, né? Depois que eu voltei para a faculdade. Mas eu tenho orgulho disso, né? Muito bom. Pati, eu não tenho dúvida que nesse podcast as pessoas vão... aqueles que não te conhecem vão te conhecer um pouco mais profundamente. Como eu te falei, você é uma pessoa inspiradora, uma história muito de luta, de perseverança, e é o que traduz aquilo que a gente quer do Mulherando, é trazer mulheres aqui que realmente sejam inspiradoras para muitas outras e para muitos outros médicos, né? Vamos começar, me fala um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, quem é a doutora Patrícia? Como começou? Emenda nisso, Pati. Como começou a medicina para você? Porque, se não me engano, na tua família acho que não tem ninguém médico, né? Não tem médico. Eu tenho 61 anos, tenho 35 anos de formada, não tenho filhos, casei tarde, aos 42 anos, como te falei, aproveitei muito a vida, 8 carnavais na Bahia. Eu falo isso porque você está me perguntando a minha característica. A minha característica é essa: eu sou festeira, eu sou alegre, eu sou verdadeira, eu sou o que você está me vendo aqui, você sabe disso, eu sou em qualquer lugar. E não mudei na minha vida, né? Na minha família não tinha ninguém médico, mas eu desde os 7 anos eu falava que eu ia ser médica, né? E é uma das coisas que eu mais tenho orgulho. E uma das coisas que eu tenho orgulho de mim é que eu sempre falo assim, eu nasci para ser dondoca, eu faço esforço para ser médica, né? Inclusive, até prestando residência, fui prestar, e a colega falou, a preceptora falou, nossa, sabe que você tem mais cara de dona de boutique do que de médica? É que você é chique. Não é que eu seja chique, eu mantenho. Aí eu acho que é uma coisa legal de falar, e que é uma coisa inspiradora, que algumas pessoas falam para mim, é que meu pai faliu, né? E eu consegui, com a medicina, com a esteroscopia, com a minha força de vontade, né? Superar e manter a minha
a minha, né? Eu sou vaidosa, eu sei se eu gosto das coisas boas, né? Então, eu consegui manter minha família, meu pai, minha mãe. Então, eu nunca esperei, eu sempre esperei que eu nunca precisava fazer isso. E todo mundo nem acreditava, né? Que eu pudesse fazer isso. Eu mesmo não acreditava, para mim, sempre foi patricinha, filhinha do papai, mamãe, até hoje. E que eu pudesse me superar, né, nesse aspecto. Então, o meu orgulho maior da minha carreira médica é que eu consegui manter o meu status e manter a qualidade de vida dos meus pais. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Eu sou prova disso. E ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu gosto do que faço. Então, isso é muito prazeroso, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, antes disso, né? Porque não tem problema nenhum ser vaidoso e a gente nasce com bom gosto, não, né? isso é meu. Né? Tem pessoas que têm pessoas que não têm. Mas você falou da faculdade, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim, mais jovem. Onde você estudou? Onde você fez colégio? Eu sou bairrista, né? Então, eu sou Tatuapé. Fiz Agostiniano São José, que é um tremendo colégio, né? Colégio tradicional, né? E eu fiz 2 anos de cursinho para entrar, não entrei assim, não foi fácil, não. E na faculdade, a mesma coisa. Eu sou o que eu fui em todas as intermédias, entendeu? Eu falo assim, ó, eu sou alegre por si só. Eu gosto da farra, porque eu não bebo. Não gosto de bebida, nem nunca usei drogas, mas eu gosto da brincadeira. Então, e estudava, e tinha. Foi em tudo, na nossa época, né? Discotecas, tudo. Eu sempre fui do balacobaco nessa coisa de festeira, né? E na faculdade, eu fui. Aí eu fui da comissão de formatura, aí eu fui preceptora de histologia, eu gostava, já fui fazendo alguns trabalhos, fiz inclusive trabalho com o Caio, já dos ratinhos lá, pra gente saber de endometriose. Eu tive endometriose, então eu já fui indo para essa área da ginecologia, fiz os 3 anos de cachoeirinha, né? Como acadêmica. No 4º ano, acadêmica. E já no 5º ano eu já também instrumentava no Assunção. Foi aí que você, fazendo 4º, 5º, 6º na Cachoeirinha, que você falou, ginecologia, obstetrícia que eu quero? Não, eu queria cirurgia. Na verdade, o que eu vi? Que na ginecologia a mulher ela é mais aceita do que na cirurgia. Né? Naquela época. Agora já é comum. Agora não, mas naquela época a cirurgia, né, para quem, por exemplo, eu falei do Hospital Assunção, eu fui, era acadêmica, instrumentava, eu não vou falar o nome, mas tinha cirurgião que tacava coisa na parede, falando, você deu errado, o seu pinça tá errada, não sei o quê, e a gente segurava, quer dizer, não tomei branca nem do meu pai na minha vida, mas numa boa, gente, eu também tô falando assim, a gente levava numa boa, tanto na residência, também cansamos numa boa. Acho que todos nós passamos por isso. Eu te falo porque comigo foi isso. Também, eu entrei para ser cardiologista. E aí eu fiz o 4º, 5º na maternidade de São Paulo e lá que eu falei, eu quero aí quando eu comecei a ver que, né, eu falei, não, eu gosto, porque 3 anos de maternidade você já chega no R1 fazendo force, né, porque você já, né, e aí eu resolvi prestar a ginecologia. Muito legal. Vamos começar a entrar na ABC, na faculdade da ABC. Você conhecia a ABC? Era uma das faculdades que você desejava? Como é que foi a tua história nesse sentido? Não, eu tinha uma tia que tinha estudado pedagogia lá para outra, então eu conheci o campus, né? Quando eu fiquei sabendo da faculdade, aí eu entrei em Jundiaí, entrei em Sorocaba, entrei em Santos, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer ABC. E aí eu tinha o professor Anadão, doutor Rino, primo da mamãe, falou, não, a ABC tá indo bem, né? Na verdade, eu queria Santa Casa,
de todos, tudo. eu acho que lá naquela época. Eu né? queria Santa Casa. Na verdade, nem a gente falava de USP, eu queria Santa Casa. Eu achava mais Santa Casa. E aí, então, depois eu te falei, eu fiz R3 na Santa Casa de Geoendócrino. Então, mas aí foi ABC e aí eu sou, a gente sabe, né? ABC do coração. Porque na nossa época, Paty, a ABC era conhecida, mas nem Não era tanto. Nem se fala, porque nós éramos, você 16ª, eu 17ª turma. Não então, era. se pensar em termos de idade de uma faculdade, era ainda nova, Era mas nova. a gente conhecia pessoas que faziam. E né? a gente foi se formar e aí eu, assim, não tive muita dúvida, né? Entrei em Mogi também. Então, o ABC era isso, tava começando uma faculdade, mas que tinha muito bom, já pessoas boas já se destacando, né? Essa é a nossa coisa da faculdade, né? Eu lembro logo de cara, assim, quando a gente se formou, tava se formando, você começava a frequentar os hospitais, você via muita gente do ABC, você não via gente de outros lugares, mas do ABC sempre teve muita gente nos centros cirúrgicos bons, né? São Luís, aquela coisa, você via muita gente já se destacando. E eu acho isso, a gente foi uma faculdade que se inspirou, uma turma inspirou a outra, né? E aí você, se formou qualquer coisa, você vai perguntando, porque essa é uma senão parte... vai ficar eu conversando com ele e não, você mas vai não ficar é aí. isso, não é isso, é porque essa é uma parte que a gente tem muito em comum. E claro que o Delroy, ele fez Santos, então... Que é uma parte legal da gente falar, porque particularmente eu falo, e não é por prepotência ou não, a gente faz parte da história da videolaparoscopia. As pessoas não conhecem, mas pelo menos da videoendoscopia da faculdade, com certeza. Aí você se formou, então você escolheu ginecologia, e onde surgiu para vídeo? A vídeo foi quando eu comecei... Tinha, na faculdade sempre tinha os grupinhos, né? E a gente era mais o grupinho do Caio, era eu, o Fauri, mais o Pedro Awad era mais do Zé Carlos, então, mas isso aí todo mundo sabe, não tem problema nenhum. E aí, quando começou a fazer o CAISME, e aí a proposta do CAISME, assim, aí... Explica o que é o CAISME pro CAISME é o pessoal. Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, todos os ambulatórios, mastologia, climatério, infertilidade, tudo concentrado no mesmo lugar, o que é ótimo, né? E o Caio já estava começando a laparoscopia. Como nós éramos os residentes, né? E começando essa fase, o Fauri quis a mama, eu falei, não, aí eu vou para laparoscopia e... Mas você fez endócrino antes. Isso, é assim... Porque não existia. Não existia. E aí paralelamente, eu prestei... não é residência, porque Santa Casa nem tinha residência... reconhecida, você lembra disso, né? Então, era com Salinho Eba, eu fiz um ano de... e o César, geoendócrino, né? Paralelo a isso, eu comecei a acompanhar a Ivani e a Ana na esteroscopia, né? Mas elas faziam colposcopia na época. Fazia, mas já estava para chegar o aparelho. E elas foram para a Itália, lembra? Elas foram e já para chegar. Porque temos que lembrar isso, o aparelho não tinha aqui no Brasil. Essas coisas foram trazidas. E que ano foi isso aí? 93. Acho que é legal você contextualizar, porque é engraçado, né? Eu sou formado em 88, você 89 e ele 90. Quer dizer, a gente faz parte desse desenvolvimento de tudo isso, né? Na e época, da especialização de ginecologia que não tinha, né? Na época, a gente cursava 2 anos de residência, né? Que era até um atrativo, porque em 2 anos você já estava... Fazendo tudo. Estava fazendo tudo. E alguns optaram por fazer R3... E aí que você foi fazer na Santa Casa, com as grandes expressões da época, né? Que era o professor Salim Weber, o professor César. E daí, nesse momento, você começou a acompanhar a Ivani, que já tinha aí um certo... Ele já tinha um grupo, Ivani, né? Paula Airosa, não se formou. Se formou naquele... não, isso eu posso falar. A Scop se formou em 93, praticamente, 93, lá pra gente. Porque o Paulo,
Ele Tava lá. foi lá para ABC, pra que ABC. o Caio levou, o Paulo não estava na Santa Casa, e o Caio levou o Paulo, tanto é que eu falo, eu já falei publicamente isso pro Paulo, né? Minha primeira cirurgia como R3 foi com o Paulo. Sim, lá no então ele Anchieta. me preceptou no Lá Anchieta. na Anchieta, porque aí eu também comecei, porque eu particularmente, eu fazia câmera pro Caio e Zé Maria ou Caio e Paulo Arosa. Mas antes até da gente ir para isso, explica pro pessoal o que era essa videolaparoscopia naquele momento. Tinha câmera? Nós tínhamos. Não tinha câmera ainda. Nós tínhamos na esteroscopia e na laparoscopia. Você já pegou a câmera sim. Metade. Metade. Porque assim, na ístero tinha. Por que eu lembro bem disso? Eu acho que tem uma coisa do ABC que eu não vi. Como eu estava lá na Santa Casa e já estava fazendo esteroscopia no ABC, eu lembro muito bem do pessoal da geoendócrino, especialmente endometriais e tal, eles pediam curetagem de prova. E a gente já estava fazendo esteroscopia e vídeo. Mais ainda. E era um conflito. Era um conflito. Porque você era obrigado a fazer e tinha uma rixa. Sim, mas lá na Santa Casa, ou nas outras, não é só na Santa Casa, eu tô falando Santa Casa porque eu vivi, mas os outros, o que não tinha no nosso. Por quê? Porque eu lembro que quando a gente começou com o ambulatório de esteroscopia, climatério, mama, todo mundo mandou pra gente. Nas outras faculdades, quando começou a esteroscopia, os caras, por inveja mesmo, preferia, não vou dar, você sabe disso, não vou dar ibope para aqueles lá que estão começando. Né? E lá no ABC não. A gente tinha livre e éramos apoiados, entendeu? Por todos. Então eu acho que isso foi a nossa grande diferença. Tanto que eu fui fazer me chamaram na Unicamp para ver a esteroscopia lá. Eu cheguei, não era vídeo, era sentado no banquinho olhando. Então a gente já... eu tô falando aqui... que nós também teve dificuldades. Vamos contar uma história? Eu lembro muito bem de eu trazendo lá a Bastida, você sentado do meu lado com coisa, eu fazendo esteroscopia. Marcos, por favor, vê o que tá aqui, porque o que é essa imagem? Fantástica essa lembrança. E essa foi uma lembrança, fez muito isso, porque a gente aprendeu junto. Porque eu era uma R+ dele, sempre fui R+, né? Ele tinha pouco respeito. Sempre vai ser R+. Sempre vai ser R+. Posso contar a história engraçada? Você pode contar. Não, pode, faz parte aqui do negócio. Eu não me lembro, não sei o que você vai falar, mas pode. Eu era a R2, ele R1, né? E a gente tinha aquela coisa de passar visita. Lembra que eram 3 residentes só, né? 3R1, 3R2, trocando todo o serviço. Aí ele chega, eu não sei o que eu tava fazendo, e ele chega para me falar uma coisa, para me passar um caso, para me falar uma coisa. Provavelmente eu falei alguma coisa que foi contra o que ele achava. Ele fez assim para mim: quer saber? Você deve estar na tua TPM. Entendeu? Então, eu volto depois. Eu volto daqui 2 dias, eu volto porque eu te conheço da TPM. Assim, se fosse hoje em dia, imagina você falar isso pra ele, né? Então, eu falei assim, não, ele me conhece mesmo, porque eu tô na minha TPM. E eu endometriótica ainda, neurótica. Porque eu posso falar isso, né? Que se tinha uma coisa, a gente tinha uma parceria muito grande. Graças a Deus eu posso falar que eu tive... excelentes R+, excelentes, da Patrícia, o Pedro, acho que quem mais estava com você? O Fauri. Não, o Fauri. Então eram pessoas muito boas de mão, muito boas de... Estão todos vivos, né? Não eram hoje, pessoas que eu digo lá naquela época, nos ensinando, porque... Essa coisa das pessoas saberem que na residência, é que você falou, é para sempre, e é para sempre, porque... aquela coisa que assim, numa hemorragia, num sangramento, num perrengue, é um apoiando o outro, né? Então, é uma ligação muito forte. E a gente se respeitava. Eu jamais não era... mas a gente sabia qual era a conduta. Então, quando ia passar alguma situação e realmente não era exatamente a conduta que a gente tinha que ter, a gente tinha essa liberdade. E isso calhou, você falou de R1 para R2, calhou então no R3, que já era eu como residente, você
meio residente preceptora. Porque você Aprendendo. começou, porque foi o primeiro residente do Brasil de endoscopia ginecológica, a gente tem o maior orgulho disso, tinha, e tem até hoje, né? E aí, que é uma coisa, por exemplo, cai em todos os lugares e fala, olha, a ABC tá com o primeiro residente reconhecido em endoscopia ginecológica, né? Então a gente tem muito orgulho disso, né? E assim, falando, porque hoje, Paty, a gente sabe, assim, a tecnologia como é que tá? A gente já tá falando de robótica, já tá falando de inteligência artificial. Lá, naquela época, não existia celular. É importante as pessoas saberem disso. Não existia celular, não existia internet, né? Não existia Facebook, não existia nada. Então a gente se baseava nos livros mesmo, na Bastida. Lembra quando, não sei quem veio, acho que o Betoque veio aqui pro Brasil, tinha um livro Betoque. Veio, o pessoal fala muito de Betoque agora, eu falei, gente, a primeira vez que ele veio no ABC, ele veio, fez polipectomia. E você conversou bastante com ele, eu me lembro que você recebeu, porque você tinha ficado também no foi CAISM, ele veio no CAISM, ele fez as cirurgias ambulatoriais no CAISM. Então, fala um pouquinho disso, você foi à Itália também? Fui à Espanha, e aí quando eu ia ficar na Itália, fiquei entre Itália e Espanha, foi quando meu pai teve problema, entendeu? Então eu conheci algumas coisas, mas aí eu tive essa vantagem, que como eu era uma das primeiras a fazer a esteroscopia, eu fui pro Brasil inteiro e para muitos lugares, e aí eu acabei sendo muito amiga do Tantini e tal, então e começou aqui, caiu assim, eu tinha um serviço, eu tinha um material de primeira, um serviço que me dava um volume total. Isso é no CAISM. No CAISM, para que eu ia embora? Sim, lá que eu ia aprender uma coisa que a gente já estava aprendendo aqui. E esse material que você está falando é o esteroscópio de Ramu, que é todo esse começo dessa história aí, né? Isso, tem um esteroscópio. E quem que trouxe isso? Quem que financiou isso aí? Quem pagou por esse aparelho aí? Foram vocês? Foi, inicialmente nós tivemos... Não, na verdade... Não pagou, né? Não, na verdade, o Caio tinha o aparelho dele, era uma das únicas pessoas... que tinha... não vou falar do Brasil, mas de São Paulo, que tinha isso. O aparelho era do Caio. Então, nós tínhamos que levar esse aparelho com a gente. E custava. Porque não existia aparelho aqui no Brasil. As indústrias não estavam aqui. Então, eu colocava no meu porta-mala. Então, olha a responsabilidade em cima disso. E quando tinha cirurgia, nós é que limpávamos, né? Nós é que fazíamos. A Patrícia não. Então, isso é importante. Não, então, porque isso assim, a gente... até ele perguntou o que a gente tem em comum, né? Porque você, ele... Porque você também estava nessa época. E eu falei assim, era isso. A minha mãe mandou fazer um carrinho especial para eu levar um material. A gente chegava em determinados hospitais que não tinha. Eu levava desde o cilindro de CO2 até a coisa, o cano, a chave de grifo que tinha. A chave de grifo. No todo hospital, porque ninguém tinha boa vontade com a gente. E custava uma fortuna aquilo, material. E aí assim, o que a gente tem de comum, eu acho que é esse pioneirismo. Isso ninguém... Não dá... qualquer coisa. Nós fomos muito pioneiros, assim. A gente chegava no lugar, não sabiam, a enfermeira não queria, não gostava, a posição da paciente, eles não tinham coisa de... A gente improvisava. O anestesista não queria, né? Cansei de... A esteroscopia eu tenho que fazer com a paciente acordada. Cansei de chegar lá, a paciente está entubada. Entendeu? E os caras têm mal vontade. E a gente formou... Nós que começamos, nós formamos tudo. Nós formamos da enfermeira, o pessoal do material, do anestesista, todo mundo foi formado. Então, por isso que o nosso pioneirismo é muito importante e tem que ser valorizado. Né? Ensinava outras especialidades. Sim. Ensinava os outros. Tudo. Eu queria chamar a atenção de vocês. Eu entrei nisso um pouquinho mais tarde, em 95, já vou lembrar para vocês como é que foi. Mas, assim, para chegar aonde a gente chegou, Marcos, você, lembrar que quando você cuidava do material, você cuidava como se fosse seu. Sim. Então, hoje, o jovem que aprende, ele precisa entender que ele tem que cuidar disso como se fosse dele. Porque não fala assim, deixa a ótica cair. Não.
Pelo amor de Deus, não deixa isso desse jeito. Então, uma coisa que acho que tem que ficar aqui documentado é que vocês lavavam o material. Até hoje, se você pode perguntar pro Guilherme, eu entro em todas as cirurgias. Eu monto todo o material. Eu desmonto todo o material. Porque eu uso isso e eles já aprenderam, eles sabem. O que é a ótica? O que é isso aqui? Filho único de mãe solteira. Filho único de mãe solteira. Eu uso muito isso. Por quê? Porque a gente tinha muito cuidado. Eu não suporto eles deixarem lá. Não desligar quando tem que desligar. Porque a gente não deixava na mão de ninguém. A gente fazia tudo isso, né? Isso, então, aí que eu acho que vale a pena um comentário, né? O cuidado com a coisa alheia, né? Sempre que... E eu acho que por isso que a gente tem, né? Eu não estou exatamente na endoscopia, estou na urogineco, mas a gente tem hoje, certamente, o maior serviço de endoscopia, uroginecologia do país e da América Latina, não tenho dúvida. E é por conta de pessoas como você que ensina essa questão, vamos dizer assim, é dar o berço a esse jovem que chega lá vindo de vários lugares, né? E depois, quando você veja o meu filho lá 1 ano, ele está indo para o 2º ano, uma mudança do comportamento do jeito dele tratar. Mas você falou de mim, aí eu entrei na história da endoscopia em 95, naquele curso do Alvorada, que você estava junto com o Carlo Tantini, que ele trouxe até aquele, lembra? Aquele dilatador de Tantini, lembra disso? E aí você fazia a esteroscopia com a paciente acordada, e a gente falava, o que essa mulher tá fazendo? Né? Pilotava aquilo com uma habilidade e tal. Aí eu olhei e falei, nossa... Porque antes do Marco chegar lá, eu tinha sido convidado para fazer parte do grupo. Eu falei, não sei nada, eu não posso entrar. E aí, quando a gente já se conhecia, ele estava muito mais preparado, porque ele já tinha feito residência, ele sabia como é que isso tudo funcionava, né? E eu fui aprender com eles lá no dia a dia, com vocês, né? Não, isso você está falando lá do Alvorada. Não, mas em 95... Alvorada que eu conheci, lembra que eu te falei? Foi do Alvorada. Porque vocês estavam com serviço em 93 e eu me lembro de um congresso da Sobracil que o pessoal do Rio, né, são amigos da gente, mas eles são falastrões, né, eles gostam de falar, e aí o colega lá falou, acho que foi o Homero Meirelles, amigo nosso, só é flamenguista, o resto é legal. Ele falou de uma série de casos, de 30 casos, me lembro desse número. Aí você falou para mim assim, putz, a gente tem mais de 80 já feito. Só naquele curso do Tantini, se eu não estou enganado, vocês fizeram uns 15. E aquilo lá falou, não, peraí, eu não posso fechar os olhos para isso, eu vou ter que aprender a fazer isso daí. Mas assim, juntando isso com o pioneirismo, né? Você falou, você foi à Espanha, você olhou, quando você olhou, você falou, eu não tenho esse material ainda, mas paciente e habilidade eu tenho de sobra. Sim, era isso? E também, eu falei, eu vou ficar aqui 1 ano, lá vai chegar alguém lá que vai pegar minha vaga. Concorda? Opa! Então você tem que escolher. Lá na ABC? No ABC, é óbvio. Era difícil, assim, formação era muito caseira nossa. Sim, mesmo. Não, mas alguém tinha que pegar o meu lugar, né? Se você fica você ia mais pra laparoscopia. Entendeu? Eu aprendi os dois, mas sempre mais para laparoscopia, endometriose. E a esteroscopia, eu falei, eu gostei. Tanto que eu sou apaixonada pela esteroscopia, que tem o professor Amur. O professor Amur que inventou a ótica de Amur. Você sabe, eu não sei se eu te contei esse caso. Antes da pandemia, eu estava num congresso em Paris, no COGI, congresso, tava Vatier, os melhores caras, esse congresso é ótimo. E tava o professor Amur, que eu tenho o livro dele autografado, ele veio a Belo Horizonte em 94. Eu me lembro. Ele me autografou, e eu levei meu livro de novo para ele me autografar. E eu falei com ele. Só que eu cheguei lá, fiquei tão emocionada, a Loreta estava comigo. Eu fiquei tão emocionada, e eu quis passar para ele o que ele falou. Olha, professor Amur, por causa da esteroscopia,
Eu comprei meu carro, eu comprei meu apartamento, eu sustentei minha família. Ele não entendeu. Ela falou assim, só faltava você falar que estava com a tua Louis Vuitton, que ele também comprou. Mas é verdade. Eu falei assim, eu tenho que agradecer o cara. O cara, sabe quando parece que você só se toca na hora e fala assim, pô, o cara tá aqui, o cara que inventou uma coisa que eu sou reconhecida no Brasil, que eu, né? Eu acho que eu tinha que falar pra ele, ele olhou pra mim assim, com uma cara estranha, aí eu falei... Nossa, mas que fantástico isso, Paty. Eu nunca imaginava, porque é verdade, né? A gente não dá inventou. valor ao material e ao nome das pessoas que inventaram, mas é a nossa vida nisso, né? Assim, a gente verdade. conquistou... Aí eu falava assim, eu falava pra ele, mas é verdade, a minha Louis Vuitton, o meu não sei o quê, é por causa dele que eu É da tenho... oportunidade de agradecer. De você. E é difícil legal isso aí. você vai agradecer o cara que... Se a gente foi pioneiro aqui, o cara foi, né, brilhante. E o cara se poder, o cara tá vivo e você pode agradecer a ele. Que ano foi isso, Paty? Isso foi 2016. 2016. Não faz muito tempo. Mas vamos falar, e aí eu tenho uma lembrança muito boa, Paty, porque assim a gente pegou todo o começo, né? Eu sempre falo, eu cheguei a pegar, que nem você fala, foi na câmera, não, eu cheguei a pegar 4 meses só na ótica de operando também. e o resto já na câmera. E isso eu tô falando em 93. Gente, foi ontem isso aí, né? Para ver para onde a gente caminhou. As pessoas não sabem. E assim, a gente não tinha nada disso, mas a gente ia atrás. Mas era um momento que a gente aparecia bem, principalmente você, porque eu era residente. Você era preceptora e vários congressos. Então a ABC era protagonista, né? Principalmente o Caio, mas você, Ana, Paulo, eram protagonistas nos congressos. E assim, você conhecia muita gente. Assim, muita gente. Fala um pouquinho. Até hoje. Dessa história aí. Lembra? Kleber. Kleber, Walter Passe. Eu fui para curso do Kleber, curso Lula. Eu ia dar na Paulista, eu ia dar curso. Todas as outras escolas me chamavam para fazer o curso, não importa. Eu ia lá dar o curso. Porque não, assim, não é que não tinham, era o começo de era tudo. Era o começo mesmo, e eles foram... então, eu vou te falando, e aí que eu vejo. Você vê que tem aquela... o livro do Homero, de história, ele tem a foto que tô só eu de mulher, no Guarujá, num congresso em 93. Me lembro desse congresso. Só eu, a sociedade de esteroscopia e laparoscopia ali sendo montada, e só tinha eu de mulher. Você sabe o que aconteceu nesse congresso? Você não vai lembrar. Foi o primeiro congresso da SOGESP. E nesse congresso foi o primeiro congresso de residentes em ginecologia. Eu fui um dos presidentes, porque na época o professor na foi verdade, no Guarujá. Era de reprodução, era aquele congresso. Mas ele era... Eu acho que esse que você está falando era interno ainda, não é esse que a parte... Foi onde foi fundado isso aí tudo. Isso foi num Casa Grande e isso, foi lá mesmo, foi lá. Foi lá. E a gente deu o primeiro curso de... Essa foto tá... Eu vi ela, eu a vi, eu não lembro onde foi. É da minha aula, de vez em quando eu coloco. Acho que é você que pôs. Mas tem, em alguns livros tem isso mesmo. Então, eu ia para o Brasil todo. Por exemplo, teve lugar, a Paraíba. Elas não sabiam, elas compravam, tinham condições, eu falo porque umas médicos compravam material. Porque tem muita gente que tinha condições financeiras e já começou a ver que o negócio dava tal. E para estereoscopia, muita gente que é mais fácil que a laparoscopia, né? A formação, o período de formação, a curva de aprendizado, né? Então, eles compravam e me chamavam, botava lá 10 casos, sexta, sábado, ou quinta, sexta e sábado. Então, eu fui pro Brasil inteiro. Que legal. Fazer isso. Os cursos. Que ano, Patrícia? Porque 94, não foi em 93 tudo. Não. 94, 95. A década de 90 até 2001, né? 2001. Acho que o consenso foi o 2001, não foi o consenso? Até 2001, exatamente. Então, no consenso... 2000? 2001. Não, foi aqui. Foi no Rio? Foi no Rio. Não, o consenso foi no AMB. Foi o congresso de como consenso. chama o professor
que era da Santa Casa, da infertilidade. O Donadil. O Donadil, que era o presidente do Congresso. E aí eu lembro que eu fui dar uma aula, dei aula lá do consenso, dos temas, né? E é uma das coisas que eu sempre coloco também, eu falo para os meus residentes, tenha muito respeito a entrar no útero. O útero é a primeira catedral, primeira igreja, primeiro templo. Primeiro templo é o útero da mulher, é onde tudo começa. Então, se Deus existe, é lá. Então, é o respeito. Eu falei, você tem que ter respeito por onde vocês entram. E eu lembro que eu falei, a primeira vez foi no consenso. Então, até lá, eu fui muito. Então, eu rodei o Brasil inteiro. Né? E nós íamos muito para congresso, né? Nós íamos muito, eu levava mamãe, você estava lá, você fala da Bahia, que eu fui em 8 carnavais na Bahia, e eu lembro para um congresso, você falou, vai tocar Ivete, você não vai começar a pular lá que nem uma louca, eu tô tomando conta de você aqui. Eu falei, não, eu vou. Você fica aí, você não, né? A gente foi muito... Então, tem muita coisa para contar. Isso é a parte muito boa, a gente sempre foi muito bem recebido, né? Em todos os lugares. Até hoje tem gente que chega, opa, eu fiz curso com você lá não sei aonde, né? Então, essa a história da esteroscopia e da minha vida, que se funde, né? Se funde. Eu tô tentando procurar aqui, mas eu não achei. Eu lembro o seguinte... Eu sei que não sei se o primeiro ou o segundo foi no Rio, que era até tem um livro que é o Consenso Brasileiro. Não, no Rio foi o de endoscopia. Foi no Rio, até não foi? A primeira vez que foi em 90. 2001, lembrei, porque a gente já tinha feito o curso do Otacílio. Ah, foi lá? Foi lá. Ah. Porque daí ele era uma mistura. Era meio cirurgia, endoscopia e cirurgia vaginal na época. Tá. E Entendi. Um dos grandes atores tinha sido o Otacílio e o Ricardo. E eu me lembro que vocês na esteroscopia. Mas eu me lembro mais, Paty, de um congresso que nós fomos em Salvador. Do Elcimar. Do Elcimar. Esse foi de reprodução humana. Que eu ganhei. Foi no Otton. Isso. Foi no Otton e eu até conheci o professor Léo Speroff. Eu tava nesse aí também. Tava. O Speroff tava nesse, que eu me lembro dele. Elcimar, eu levei mamãe. Levei minha mãe. E o professor Elcimar falou assim, ela já tá boa, eu vou falar, né? Ela teve endometriose, ela já tá usando a gestrinona, que eu usava, que o Caio, ele foi pra Salvador e voltou com uns negocinhos de gestrinona, falou, Paty, eu vou te pôr aqui, porque você tem endometriose, ele tinha feito minha laparoscopia, vou pôr, eu tinha uns 36 anos. Foi isso, Paty? Então, eu não me tinha lembrava 36. Da tua endometriose nessa. Eu fiz, o Caio fez a minha laparoscopia. Foi quando? 96. Vamos aproveitar, de verdade, essa história eu não sabia. Vamos aproveitar para falar era uma história de dor? Dor. Era uma história dessas aí, de subestimar a dor, aceitar a tua dor. É tudo isso que a gente fala e comenta hoje. Aí eu vou explicar. Por isso que desde sempre, e eu na faculdade eu falo para isso, ninguém merece prestar vestibular, ou prestar residência, ou dar plantão, que na época nós dávamos um plantão de branco, e eu tinha uma puta adenomiose, né? Aquele útero mole, né? Que depois viu na laparoscopia, que a minha... O diagnóstico de adenomiose naquela época era dificílimo. Não, eu tô falando assim, eu tive um endometrioma de 7 centímetros que eu controlei. Quando eu falei, não aguento mais, Caio, eu tinha 36 anos, porque todo mundo ficava esperando o quê? Eu casar, engravidar. Porque na época é o que a gente, entre aspas, tinha. Pois é. Só que aí eu falei, Caio, eu não aguento mais. Ele falou, vamos fazer uma laparoscopia. Aí quando ele entrou, ele viu aquele útero molão. Então, eu tô te falando da macroscopia. Que ano foi isso, Paty? 90 e... Eu tinha 36 anos, pra fazer a conta. Tô com 61. Não, então, mas você já tava nessa parte da videoendoscopia? Já. Mas eu lembro de toda, você falou de histórico. O histórico é eu prestar o vestibular em Jundiaí,
e a minha calça aqui toda coisa. Eu dar plantão. Mas é sangramento uterino normal. Na adolescência, sim, muita mas dor muita também? cólica. Na adolescência também? Com diarreia, ou mas esse volume de sangramento e cólicas horrorosas, né? Eu era de usar bolsa de água quente e tal, mas o pior depois foi piorando, porque óbvio, né? E mesmo, às vezes, não tomava pílula direto, a gente não tomava Mas já pílula. tinha o Mirena, pai? Não tinha. Não tinha. Meus filhos nasceram em 96. Não tinha Mirena, opção pra gente. Não, porque isso. eu quando teve, porque depois da gestrinona, Nós aí eu estamos usei o falando Mirena. de 35. Imagina, já tinha Mirena. Não tinha Mirena. Isabel teve os filhos com 32 anos. Bom, não sei. Eu já sei que tinha. eu usei, mas a minha opção, ele falou, eu não vou te dar Não, é que esses o Mirena- análogos que você vai ficar. Ele falou, vamos testar isso. Eu tô contando, porque nesse congresso, o professor Elcimar chegou pra minha mãe e falou assim: pronto, ela tá tratada, mas ela tem que ter filho, hein? Falou assim pra minha mãe, né? Que tipo, ela tem que engravidar. Lá em Salvador? Lá em Salvador, E né? quanto tempo você usou de gestrinona? Muitos anos? Muitos. Usei minha vida inteira, quase assim, até meus 50 anos eu usei. Até entrar na menopausa. Mas espera, Paty, vamos só pra gente terminar essa parte cirúrgica, que é muito legal. Eu acho que essa parte da endometriose Mas a é endometriose, uma coisa... até hoje, eu dou muita importância e falo assim para as mães, né? Que falam, gente, a sua filha menstrua, é assim, eu queria, vamos dar uma pílula, colocar um Planon, alguma coisa. Principalmente quando elas estão mais para prestar vestibular. Falei, porque ninguém merece, entendeu? Não tenha preconceito, porque se você não tratar agora... Não tem nem espaço para isso. Não tem Mas mais, naquela então. época, pá, por isso que eu te pergunto, era obrigatório um second look. Então, não sei em que época, por isso que eu estou te perguntando, porque lembra que na faculdade a gente fazia uma laparoscopia, dava o tratamento, mas 6 meses e fazia uma nova Mas laparoscopia. a minha, é o que eu estou te falando, eram focos mínimos fora e não tinha... Com endometrioma grande? Não, o endometrioma sumiu. Ah, tá. Entendeu? E então, quando o Caio entrou, era o quê? Focos. E a característica minha era... Você fazia assim... Até pouco tempo ainda tinha eu fiz no Einstein o vídeo. O meu útero era assim, sabe? Molão. Eu tinha 36 anos. Então, muito tempo menstruando. Nunca engravidei. Então, é isso. Ele estava minado, né? Então, foi isso. Não tinha esse second look, porque não tinha focos. E aí, o seu período ficou ótimo. Aí, eu bloqueei. Eu fiquei ótimo. Ficou ótimo. Bloqueou com a gestrinona. Com a gestrinona. Entenda, para ficar bem claro, naquela época a gestrinona era usada, chamava dimetrose. E a gente usava. Mas ela usou pellet. Não, mas tudo bem, na época, o Pelusimar Coutinho ele já falava. Mas a gestrinona era para mioma. Era usada, era uma das grandes alternativas que a gente tinha. Oral. Para ele mesmo, eu fui até... Mas eu acho que vale a pena você enfatizar o uso sob a forma de pellet, né? Sobre implante. Implante, e mudou muito a minha qualidade de vida, mas é que eu tô te falando, melhorou muito, porque eu deixei de ter, a gente usava branco. Quantas vezes eu já andava contra a calça, né? E era terrível, né? E as alternativas de anticoncepcional não era igual a que a gente tinha hoje. Os anticoncepcionais eram de alta dosagem. Não é que... Por que a gestrinona foi abandonada? Não importa se oral ou não naquela ocasião. Porque os trabalhos mostravam que não era melhor do que aquilo que já tinha no mercado e continua sendo assim. A gente não vê como melhor do que... E claro e evidente que a gestrinona dá alguns efeitos colaterais, pode dar benefício, tudo, mas dá alguns efeitos. Então, por isso que na época foi abandonado. O pessoal parou, Dimitrose saiu do mercado. Sim, né? Eu sei a história. Mas você está à vontade de falar disso daí? Sem problema. Mas como é que é essa história da gestrinona sob a forma de implante? Como é que foi isso para você? Para mim foi assim, foi exatamente isso que eu tô te falando. O Caio fez a minha cirurgia e ele tava para ele, falou, olha, o Elcimar tá lançando em pellet. Mas o Caio sempre é um Caio. O Caio eu admiro, é visionário. Vanguardista, ele é vanguardista. Caio Parente para mim é assim, né? É visionário, é tudo. Eu lembro até hoje das discussões, ninguém batia ele, né? O cara fez tudo direitinho e enfim.
Aí ele chegou para mim e falou, olha, tem a gestrinona que tá em pellet. Só que qual foi o lance do Caio? Falou para mim, olha, eu não vou te pôr aquela dose que o Alcimar preconiza. Eu vou te pôr 2, 3 implantes, tá? E aí eu posso falar claramente. Ele falou, mas não é o suficiente para você não engravidar. Então ele brincava comigo, que eu era solteira, você usa camisinha, né? Ele falou, só vamos ver o que dá. Então ele colocou para mim a dose de 1 ano, mas 3 pellets só. A dose era 6, 3. Durou para mim 1 ano e 8 meses. Que eu fiquei em amenorreia. Sem dor, sem nada. E bem. Fora, aí eu tenho que falar as vantagens. Fora TPM 0. Fora, vocês estão vendo que eu sou uma mulher vaidosa, né? Fora você ter, sempre fiz muita atividade física, malhava, esse eu vi que eu fiquei. E sem efeito colateral, porque o Caio tem o insight de fazer a dosagem certa. Como até hoje a gente preconiza, usar o Mirena e uma de gestrinona para quem quer, porque é estético também. E a TPM. Então, eu falo que, assim, melhorou muito meu rendimento. Entendeu? Porque eu tinha muita cólica, Agora, isso não é porque é a gestrinona, isso é bloquear a menstruação. Então, a mulher que tem endometriose, que tem essa característica, pelo amor de Deus, eu tô vendo gente colocar DIU de cobre, pelo amor de Deus, isso é um gente. absurdo. É um absurdo pra mim expor um DIU de cobre numa mulher. Isso pra mim é um absurdo. Eu mais tiro. Então, enfim, porque eu quero ver meus hormônios. Os seus hormônios são bons a hora que você quiser engravidar. A hora que você não quiser engravidar, eles não são tão bons assim. E para a mulher, hoje em dia, não tô falando aquela mulher no passado que que tinha 5 filhos. Não, nós estamos falando aquela que vai fazer toda uma carreira até os 35, 36, e aí ela vai ter filhos. Se ela ficar menstruando uma endometriótica, aí você fala melhor do que eu isso. Então, isso é uma coisa importante. Se eu queria deixar um recado também, além da esteroscopia, sei o quê, é isso. Gente, endometriose é prevenção. Não é chegar lá e tem. Com Mirena, com o bloqueio, tem que bloquear o eixo é o melhor. Então, nós temos muito tratamento. Mas hoje você já teria até uma outra visão, já saberia. E eu acho que até com a informação a gente fica batendo nessa tecla. E eu sempre falo, ontem mesmo com a paciente, hoje já falei com a paciente, é impressionante como a mulher normaliza situações que não são normais. Então, você chega e fala assim, você tem TPM? Ela fala, tenho, mas é normal. Você sangra muito? Sangro, mas é normal. Ela normaliza situações que não são normais, porque o normal é não ter, é não sentir, é não ter esse incômodo, né? Eu acho que Agora, assim, pra gente terminar um pouquinho esta fase aí da videoendoscopia, e a gente tem muita história em comum. Alguma história que te vem à cabeça, não essa do R1, do R2, mas na parte de videoendoscopia, que tenha sido mais engraçada, mais inusitada, que tenha ficado guardado para você, na tua memória? Não, mais engraçado que a gente sabia disso, né? Eram assim, coisas assim, eram os nossos cursos, os porquinhos, né? Que era aquela coisa surreal, né? Imagina eu toda dondoca com aquele cheiro de porco e tinha que. Gente, aquilo era surreal, né? Você lembra que eu ia no frigorífico pegar, né? Era a função dos residentes. Era a função deles. Graças a Deus que eu não peguei isso. Eu também não ia mandar. Era ir buscar isso, depois sacrificar o coitado do porquinho e a gente chegar mais cedo. Então, eles tinham anestesiar o porquinho. Você parar isso hoje em dia é difícil. Eu estava vendo outro dia um protótipo. Hoje tem um protocolo que o veterinário não deixa você fazer isso. Tem que ter veterinário. Não, lá era o cara da como é que ele chamava? Não me lembro. Era o cara lá que fazia, que cuidava dos bichinhos. E, na verdade, a gente falou a caixa preta não era, né? Era caixa transparente. E vinha gente do Brasil inteiro. Exatamente. Pra gente receber lá naquela... As outras coisas eu não posso contar, não. Que é os congressos que, imagina, o Lula me colocava para fazer a parte social dos italianos.
Não precisa nem falar. Eu falei, Lula, não dá, o que os caras querem. Eu quero levar eles conhecer o Terraço Itália. Eles não estão querendo conhecer o Terraço Itália. Eles querem ficar. Pô, mas eles vão chegar aqui. Mas eles queriam que você levasse. Não, foi o Lula. Eles são sem noção, né? O Lula fez de sacanagem comigo e com uma outra colega. Vocês vão organizar a parte social dos italianos que vão vir. Para que dia que eles vão vir e tal, não sei o quê. Luca Mengana. Gente, é surreal o que a gente ouvia. E aí eles queriam primeiro ir para o Rio de Janeiro, ninguém queria vir direto para São Paulo. E eu queria mostrar o Terraço Itália, as cantinas, quer dizer, show musical. Gente, nós chegamos lá. Eles queriam ir do lado do Terraço Itália um pouquinho mais para frente. Exatamente ali. Isso, exatamente. Na boca do luxo. Mas assim, o engraçado é que nós chegamos lá com o motorista, a van, tudo, e esperamos, eu e a colega lá esperando, tentadinho, coisa. De repente o Lula desce, um congresso no Cadoro. Ele falou, o que vocês estão esperando? Eu já despachei os caras, só estava enganando vocês. Como? Você acha que eles vão para isso? Então, assim, tinha essas coisas que hoje em dia, se fosse fazer, né? Sacanagem, só porque elas são mulheres. Então não tinha isso, né? E a gente levava numa boa, tal, sem problema. Não tive trauma disso, não. Aí nós vamos para a parte que você saiu da faculdade. E que eu saí também, tudo. A gente acabou se afastando, nunca se afastando mas dentro da universidade. Que ano você saiu da faculdade? 2003. 2006, desculpa. 2006. 2006. Aí nunca mais. Não, foi porque eu saí do Mário Covas, né? Eu cheguei a ficar 2 anos no Mário Covas. Aí depois o Caio brigou no Mário Covas e foi todo mundo embora. E aí... Foi aí que você saiu? Saí. Que foi 2006, provavelmente. Tá. E a vontade de voltar? Como é que tava isso na tua cabeça? Assim, eu tava... fiquei chateada por algumas coisas que... sabe que eu era plantonista de obstetrícia, mas eu fiquei 10 anos no CAISM voluntária, né? E nunca fui contratada. Então eu ficava... todos nós, naquela época, todos nós. Aí eu falei, gente, né? E aí, como o Caio já tava mais na reprodução também, eu não gosto de reprodução, né? Então eu falei, eu não vou ficar na faculdade, eu queria ficar na vídeo, né? Mas deixei. É tipo, você fala assim, já tem bastante, já fiz a minha parte, né? E, enfim, né? Normal. E aí sua vida era consultório? Consultório, e eu era responsável por... aí eu fiz o laboratório Lego. Tem isso. Fui as primeiras a fazer esteroscopia em laboratório, né? Foi o Lego primeiro, eu e Thomas. E no mesmo tempo... Mas foi sócia do Thomas? Eu que chamei ele para ser meu... Thomas Moscovitz? Meu sócio. Que ano isso? A gente está indo cronologicamente. 98? É isso aí. Eu já tinha feito mais de 3.000 esteroscopias no CAISM. E aí eu fiz mais umas 700 esteroscopias no tempo do Lego, né? E laparoscopia você... Fazia bastante. Bastante. Porque a gente ficou muito na Assunção, que você sempre gostou demais. Eu gostei, fiz entra... Aí depois que a Loreta entra, que era do Jaraguá, então aí eu era responsável pelo serviço do Jaraguá, né? De esteroscopia. Então eu tava sempre... ali alguma coisa... No Jaraguá tinha residência na sua época? Tinha residência. Era do professor Vicente Bagnoli, né? Você Bagnoli. Era responsável pela esteroscopia. Pela esteroscopia. Que legal, eu não sabia disso. Porque a laparoscopia era o Caio. Sim, isso eu lembro. Entendeu? No Jaraguá. No Jaraguá. Tinha o residente de Jaraguá também, que era meio co-irmão do residente era da do BC. Jaraguá. Tem um monte de gente aí conhecido que era... O Rogério Moreno. Então, assim, teve esse... aí eu fiquei... E depois, nem pensei mais. Aí não foi pensou. quando depois... Eu me lembro que eu falei com você... em algum momento, e você falou, não posso. O que era naquele momento? Eu não sei se era porque meu pai estava doente, era alguma coisa que... Acho que não, você não falou nada familiar. É mais pra gente fazer uma coisa cronológica. Não sei. Até hoje, se você me perguntar, eu não sei. Eu não sei por que eu
não quis voltar. Então vamos pro convite. O que foi voltar para a faculdade? Que você... Porque assim, claro, eu me lembro direitinho que eu falei, né? Não tenho dúvida que a gente quer as pessoas que já estavam na faculdade e claro que eu pensei na sua pessoa. Mas o que te veio nisso? O que veio foi quando você mesmo falou, Paty, eu queria que nós estamos construindo um serviço, eu queria que eu tenha confiança, queria que você ficasse, você vai ficar com residente, você vai ficar lá no Hospital da Mulher, que já era, sabe, eu sou muito assim o lugar que eu já conheço, aí ela começou, tem essa pessoa que tá lá, tem outro que eu conheço, falei, porque a tua vida estava bem tranquila. Tava muito assim, tranquila. Que eu digo assim, dentro do porque que você... Depois eu casei com 2006, eu casei, né? Então tava meio ainda... E a outra coisa é que a primeira reunião que você fez, que você... Aí eu vi que eu tinha alguma importância ainda, que você mostrar um caso, você me apresentou, primeira reunião no São Luís, mas e mostrar um caso... isso já foi quando você já tinha aceito, eu falei, vai na reunião. Mas isso foi 2018, quando que você está na faculdade? 19, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. Mas o que te levou a falar, olha, quero voltar a ter... eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei, o contato com o pessoal mais jovem, tudo. Então, eu achei que eu tinha que contribuir com a ABC. A gente é ABC no sangue, né? Falei, não, eu acho que eu vou tentar. E o que você falou pro seu marido? Porque é uma mudança. Voltar para a faculdade, para lidar com os residentes. Ele falou, mas você precisa disso? Você vai ficar lá o dia inteiro? Coisa? Eu falei assim, não é preciso. Eu falei assim, é que eu quero, eu gosto. Eu sempre gostei. Diferente que ele foi responsável pelo CAISM da Unicamp. Ele fez mestrado, doutorado na Unicamp, né? Falei, a mesma coisa. E justo um pouquinho antes ele estava tentando novamente livre docência na Unicamp. Falei, você não tem amor pela Unicamp? Eu tenho pelo ABC. Então eu falei, foi cuidado. E o Marcos vai ser o chefe. O Marcos foi meu residente. Então a gente tem muito em comum. Bom, ao longo da tua carreira, o que você aprendeu com os pacientes assim que você acha que foi legal? Uma coisa bacana? O que eu aprendi é o que a gente incorpora, né? E aí eu acho que o fato da ginecologia, e eu tenho um consultório, cada mulher que senta na minha frente é uma história, cada mulher, cada paciente, né, no geral. Então eu aprendi, eu incorporei se você ser mais humilde, né? Você aprender a ouvir. Eu acho que com a idade a gente ouve mais a paciente. Não dá, ser tão afobado em que resolver o problema da paciente, porque você tem que primeiro ouvir e tem o time dela. Então eu acho, e eu vou te falar uma coisa, eu aprendo muito mais com as pacientes lá da faculdade, as pacientes mais pobres, as pacientes mais humildes, né? Por isso que eu te falo, essa coisa de voltar para a faculdade, né? O que isso, e a gente vai entrar na história depois, o que isso me deixou mesmo grata por eu estar lá, por eu estar passando por isso. E é isso, é pegar na mão da paciente, a esteroscopia, que é um exame desagradável de fazer. Então, muitas vezes eu baixo a máscara da paciente, vamos conversar, brinco e tal. Então, eu acho que é ser mais humana, né? No mínimo, acho que um médico, né, tem gente que fala, eu fiquei mais... endureci, fiquei mais... Não, eu fiquei mais mole, fiquei mais coração, mais... E, no geral, eu faço obstetrícia também, né? Quer dizer, aí vem também essa coisa de você ter gratificante, de você fazer o parto de uma paciente, depois do que você fez o parto, você fazer o parto, né? Eu já tô nessa fase. Nossa. Então, é muito gratificante. Então, a obstetrícia dá isso. E com os residentes, por exemplo, residentes. Da mesma pergunta, mas com os residentes. Os residentes é o caso à parte, porque assim, eu não tive filhos, certo? Então, o que eu ouvia até 2019 dessa geração? São folgados, Paty, você não imagina. Inclusive de ex-residentes nossos, de eu encontrar, falou,
Paty, pelo amor de Deus, vocês não sabem como é que eles estão. Não vai ter médico para cuidar da gente. A ginecologista, você não sabe, que não sei o quê. Eu nunca tive essa coisa de que a geração mais nova é mais ruim, sabe? Nunca tive isso. Qual foi a minha surpresa? Eu cheguei lá, encontrei essas meninas. Primeiro, eu já achei estranho, né? Quando eu entrei, Doc. Eu falei, é professora, mas não é Doc. É isso mesmo. Doc? Não, Doc. Aí eu vi mulheres, meninas comprometidas, meninas sérias. Contentes. E assim, com uma previsão, um controle da carreira, comprometidas, mais exigidas do que eu fui. Quando eu falo isso, tem gente que fala, você imagina? Eu falei, gente, eu juro por Deus, eu não tinha que chegar às 4 da manhã para passar visita. Falei, elas são mais exigidas do que a gente, e principalmente essas que estão agora com a gente, as nossas R4, nossas R5, elas assim são muito boas profissionais. Então é uma geração que todo mundo fala que era folgada, que não tinha... Imagina, elas são muito... Então eu admirei essa geração, sabe? E isso me foi uma grande surpresa, porque todo mundo me falava ao contrário. Todas minhas amigas que têm filho, todo mundo, eu falei, gente, mas vocês não criam seus filhos, não? Vocês que estão criando, vocês estão me falando isso, que essa geração que esses alunos... Os alunos ainda, que eles são em maturidade, vamos dizer que é uma coisa de maturidade. É uma geração mais mimada, mas mais mimada do que eu fui na vida, é impossível. Entendeu? Eu não cheguei. Então, eu falo, gente... É uma geração que tem, sim, um compromisso, são sérios, respeitosos, né? Ainda mais agora com toda essa coisa de politicamente correto, eu também tive que aprender a lidar muito com isso, com politicamente correto, né? E, tipo, eu falava assim, não, mas isso não... Doc, só tá falando alto, tá gritando. Eu falei, não tô gritando não, é assim mesmo. Aí ela falou, não, mas eu falei, calma, gente, calma, vamos entender aqui, não é gritando, não tô dando bronca, entendeu? Eles são meio mais assim. E as nossas entrevistas, até para entrar o residente, também a gente aprende muito com isso. Né? Mas assim, foi muito. Né? Acima de tudo, Paty, aquilo que eu falo, o quanto é grato a gente formar pessoas, né, seres humanos, não só médicos, e todos eles falam isso, eles saem melhores médicos e saem melhores como pessoas também. É a nossa maior gratidão, é ver o desenvolvimento deles, e é isso, e amadurecimento. E que eu tinha esquecido, eu esqueci isso, né? O quanto essa história, toda que eu tô falando aqui, quanta gente a gente formou, né? Isso não tem preço. Porque se você fez o seu trabalho bom, se você... essa gratidão, ainda eu vejo isso em todos, né? E isso é muito importante pra gente. Eu acho que é uma missão, Paty. Tem tanta coisa mais legal do que ser médico, né? Que dá muito mais dinheiro. E a gente vai lá, luta com um monte de coisas, mas assim, missão e legado... Entende? Entendi. Eu acho que... O que você pensa disso, assim? Não, quando você põe nessa balança... Legado, eu só imaginei isso agora, quando eu voltei. Por quê? E agora, eu me surpreendo todo dia. Um dos nossos residentes, por exemplo, falou assim... Colocou no Instagram dele... olha, estou nesse momento fazendo parte do seleto número de pessoas... que ela ensinou esteroscopia. Eu fiquei assim, falei, então, aí você começa a sentir esse legado. Eu comecei a sentir esse legado quando eu voltei para a faculdade. Né? Mas eu, assim, uma das coisas até do chefe é enxergar realmente potenciais. Você é uma pessoa que jamais poderia ficar fora de uma faculdade, porque você é esse perfil mesmo e você se emociona quando você fala sobre isso. Se você pudesse, Paty, escolher uma história que representasse você, a doutora Patrícia, né? Como médica, como pessoa, que história que você falaria pra gente, do ponto de vista do que você viveu e está vivendo na faculdade, assim, pra gente terminar esse bloco
assim, da parte mesmo acadêmica e entrar numa história sua Carreira. de superação mesmo. Não, é isso. Essa minha. Eu sou apaixonada por ensinar e gosto muito. Tanto que você sabe que. E uma das minhas coisas que mais me emocionou foi o dia que meu marido pegou o microfone na nossa coisa. Ele é super. Ele não fala, ele não coisa, ele é, né, bem. E ele falou. Eu vejo como a minha mulher chega em casa depois de quinta-feira, exausta, né? E eu vejo a alegria dela. Então, ele agradeceu. É verdade. Ele agradeceu. E emocionado. E emocionado, ele falou. Tipo assim, quando eu voltei, ele falou: você não precisa ir lá, você não precisa, né? Mais chegar lá às 7 da manhã, ficar lá atendendo, não sei o quê. Mas ele fala, é o dia que ela tá mais cansada, mas é o dia que ela chega com 1000 histórias e falando e contando. E é o dia que eu mais falo. Não é no meu consultório, tudo bem, a gente tem coisas, né? Mas é esse dia que parece que eu fui pro brincar na creche, né? Sempre volto falando tudo que aconteceu naquele dia, o que o residente fez, o que eu fiz. Mas isso é o dom. Primeiro é o dom da pessoa, é aquela dedicação, é o doar que a gente dá e eu tenho certeza que essa troca ela é muito boa, nada é por acaso, né? Vamos agora entrar num assunto que assim, acabou fazendo parte da sua vida, que é uma história de superação e que eu sei que você fala sobre isso até no intuito de ajudar outras pessoas que tiveram a mesma... o mesmo diagnóstico que você, que foi o teu câncer de mama. Né? Então, conta pra gente exatamente, assim, como que foi. Claro, você fazia exames periódicos, tudo direitinho. Como é que apareceu tudo isso? Como é que foi? Eu sempre fiz meus exames, tal, eu sempre tive cistos, nódulos na mama, e fui fazer meu exame de rotina. Quando eu fui fazer um desses cistos, ele estava BIRD 6, né? Totalmente transformado, totalmente, né? Aí, bom, eu fui fazer a biópsia, e aí em menos de 2 dias já fui fazer minha biópsia. Quando veio, eu falo que a expressão faltar o chão, eu achei que já sabia o que era isso, mas não. Foi o dia que a colega que fez a punção me ligou e me disse que eu tinha um câncer invasivo, né? Enfim, e que eu tinha câncer, né? E faltou o chão nesse que dia. Foi parte disso? 2021. 2021. Eu estava em plena pandemia, né? A gente já estava vacinada já, mas já estava, né? E aí foi bem difícil, porque eu tive, assim, minha mãe teve câncer com 80 anos, que não é considerado genético. Então, não tinha, né? E a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque eu decidi tirar as 2 mamas, porque eu tinha mais cisto de um lado do que do outro, e do que tirou tinha tipia também. Então, foi a melhor decisão. E a segunda coisa é que 1 mês depois de eu ter meu câncer de mama, voltou o câncer de mama da mamãe. Então, eu tive câncer junto com a minha mãe. Então, eu tive que me superar. Eu pensei nela, porque mamãe ia ter que fazer a mastectomia bilateral, né? Então, isso vai fazer 4 anos isso, né? E aí eu não podia deixar a peteca cair e nem ela deixar a peteca cair pro meu lado, né? Então as duas tivemos que nos apoiar, né? De que maneira? A gente estava sempre sorrindo, não deixou a peteca cair de jeito nenhum. A minha mãe sempre de boa. Falou, não, vamos lá, vou tirar minhas tetas, tá tudo certo. Ela não queria, né, me deixar para baixo, que eu já estava para baixo, né? Mas foi bem, bem complicado, porque eu ainda estava me recuperando da minha cirurgia, que você sabe que é complicado, são várias fases que a gente passa.
E aí veio da mamãe. A mamãe eu tinha que correr para tirar as 2 mamas dela, né? Enfim, não, foi bem complicado. Paty, deixa eu aproveitar que eu também sou mastologista. E quando a gente dá esse diagnóstico, né? Eu sempre costumo dizer que a notícia é muito difícil. A doença nem sempre é difícil. E você viveu isso, né? E também ter que decidir para tirar as 2 mamas, que é um símbolo da mulher, né? Muitas mulheres acham que... então, mas a senhora fez bem. A senhora foi lá e tirou as 2 mamas, fez adenomaster, né? Eu fiquei com os mamilos, mas fez adenomaster. Eu também faria isso. Falei, olha... Quantas vezes no consultório agora, eu falo, eu também acho que vou tirar tudo, não sei o quê. Falei, vem cá, toca a minha mama. Minha mãe é gelada. Eu tenho certos... Falta aí Falta sensibilidade. Não, tecido eu falei, não. Não, tecido não. Falta... você não tem aqui... Sensibilidade. Mas assim... E você acha? E se o teu marido tocar a tua mama que é gelada, como que ele vai reagir? Como é que fica a autoimagem de uma mulher vaidosíssima, né? Então não é assim. Não é. Tem protocolo. Eu falei, eu decidi, mas eu queria que eu fizesse a quadrante com a rádio, e eu, por insight, eu quis tirar as 2. E enfrentei 8 horas de cirurgia, com reconstrução, foi tudo bem, tudo muito bem, tal. Mas não é fácil. Pega na mama. Ela não é aquela mama gostosa, macia. Não, ela é dura. Ela é gelada. Eu ponho um sutiã, não fica tão bem. Fica meio... Entendeu? E para quem é vaidoso, isso... Então, tem muita paciente que às vezes você deve lidar com mais que isso. Que, eu tenho isso aqui, já vou tirar as 2, já vou tirar tudo. Eu falei, gente, não é assim. Eu ia te perguntar sobre isso. Se isso mudou a tua forma de enxergar o paciente também, nesse sentido, câncer de mama, e que nem você está contando, você fala para elas que você passou e que não serve como exemplo, porque você passou por isso. Tem 2 coisas, as pacientes, nossa, quando eu falo, elas, as minhas pacientes, as que são novas, que não sei o quê, como que a senhora tá, então, e hoje, e para mais ainda, eu sou muito chamada, a minha sócia, a Loreta, na sala dela, para contar, fala, olha aqui a Patrícia, ela teve o câncer de mama. Ela não tá bem? Nossa, a senhora teve câncer de mama? Ou mesmo lá na faculdade, muitas vezes. Pacientes que a gente faz muito de quem usuário de tamoxifeno. E muitas vezes elas estão na químio, tal, ou vêm fazer, ou estão... aí eu falo, olha aqui, a senhora tive. A senhora tá bem? Eu falei, tô, e a senhora vai ficar bem. Então, isso é uma coisa gratificante demais. Eu fiz muito isso no consultório, isso é muitas muito vezes. Assim, hoje eu treino muito pouco, Muita né? gente. Porque a minha vida caminhou para outro lado. Mas eu aprendi muito. Você sabe que quando eu era residente, eu fui um dos primeiros residentes de mastologia também. O meu professor, Vicente, ele me ensinava a dar a notícia. Quando eu era R4, que eu podia chamar a pessoa. Isso daí é uma coisa... Você falou do Mazei, né? Mas é uma pessoa incrível. E você, como paciente, você sentiu o acolhimento do médico e o acolhimento dos seus pares, o acolhimento da sua família? Como é que é isso? Como é que é lidar com isso? Né? Foi difícil. Assim, eu achei, primeiro, não quis dar notícia para minha mãe, fui dar para o meu irmão. Meu irmão, apaixonou, ele é o homem da família. Não, ele desmaiou, chorou, tal, não sei o quê. Quer dizer, foi bem complicado. Não é médico. O teu irmão não é médico. Não é. Tá. E aí, quando eu dei pro meu marido, né? Eu lembro que eu fui fazer sozinha a biópsia. Escorpiana, né? No oncologista eu fui sozinha a primeira vez, porque eu falei, se ele falar que meu oncotype eu tenho que fazer aqui, eu falei, eu não vou fazer. Assim, tipo assim, eu ia minha decisão. Meu marido não foi em nenhuma consulta comigo. Você não faria químio? Deu baixo risco. Não, deu na média, né? 18. É baixo. Baixo.
Aí... O Oncotype tem baixo e alto. 18 é baixo. Mas é 100 pacientes também que colocam agora, tanto que eles estão... Bom, enfim, eu fui sozinha, mas foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que eu sentei lá na Oncoclínicas para falar com o Daniel. Oncologista não tem alma, né? Não, oncologista não tem alma. Oncologista não tem alma, foi o pior dia. Esse foi o pior dia, um dos piores dias. Outro foi quando eu dei a notícia pro meu marido. Ele estava lavando a louça, porque meu marido lava pasta e cozinha. Tá certo, você doutrinou bem. Não, eu não sei fazer nada. Ele que sabe, ele que veio prontinho. E aí ele tava lavando a louça e eu falei, olha, deu positivo, mas eu tenho o quê? Eu tenho câncer. Aí eu lembro que ele parou, né? Falou, não falou nada. Primeiro ficou em choque, né? E depois eu falei, passei com o Mazei hoje, marcar a cirurgia. Ele falou, você não me falou, né? Eu falei, eu vou tirar as 2 mamas. Ele falou, pra mim, isso foi uma coisa importante. Ele falou, pra mim, tanto faz. Com mama ou sem mama, eu quero você comigo. Muito legal. Entendeu? Então, isso foi uma coisa, assim, que marcou bastante a minha coisa. E aí, você fala dessa história de acolhimento com os pacientes. Eu tenho um trabalho lá eu não te falei isso, mas eu vou na enfermaria de mama. As mamas da faculdade são operadas na 4ª. Na 5ª eu tô lá. Olha. Eu levo uma necessaire, uma coisa. Eu passo em todas as... Toda semana? Toda semana, quase, eu faço isso. Faço mais em outubro, no Outubro Rosa, né? Porque eu dou os kits. Mas várias vezes eu subo lá. Porque eu falo, olha, a senhora tá aqui, a senhora foi operada. Eu também. A mesma equipe que operou a senhora me operou. E é mesmo, eu masei com o André. Falei, eu operei, eu tirei as 2 mamas. A senhora vai ficar bem. Entendeu? Isso é uma coisa que eu faço assim, que eu sei que faz a diferença. Muito. Porque elas me verem bem, né? Com cabelo. Não tive problema, mas assim, elas sabem. Eu falei, isso faz 4 anos. Eu pego, eu falo, é exatamente isso. E ela fala, uma doutora? Eu falei, a mesma equipe que operou a senhora me operou. E eu tô bem. Eu fiquei, a senhora vai ficar boa. Entendeu? Então eu faço isso de assim. Isso é lógico. Das primeiras vezes eu saía e chorava, né? Que é óbvio, isso é muito forte. Mas é o que eu falei. É você forte. Utilizar uma história assim, de superação e beneficiar outras pessoas. E assim, eu sei, porque isso você já me falou, o quanto que estar na faculdade nessa época foi importante para você em termos de acolhimento, que é uma coisa que eu também não sabia e você falou publicamente. Como que foi essa história? Porque a gente tinha minhas alunas, né, que eu falo, minhas residentes, elas me pegaram no colo, Marcos. Elas me pegaram no colo. Eu tenho amor por elas. Por isso que eu falo, principalmente a Marta, a Marina, né, as meninas, as nossas primeiras, que elas eram elas me viram e Doc, vai ficar bem. Quando eu chegava lá, elas falavam, Doc, isso tá ótima. Doc, vai ficar bem, vai dar tudo certo, né? Doc, fica aqui com a gente. Não, você não vai fazer nada. Então, Marcos, eu com 15 dias de operada, eu tava lá. Você queria voltar? Eu queria voltar. Eu não tirei licença. Eu tirei férias e eu voltei. Eu ia não podia dirigir, eu ia lá e eu entrava em cirurgia. Doc, você não precisa entrar em cirurgia. Então, são minhas filhas. Porque realmente elas te acolheram. Me pegaram no colo. Por incrível, aí que você vê. Umas meninas de 27 anos e uma mulher já de 57. Entendeu? A força que elas me deram, nossa. Não, e você vê que... Esse é o nosso legado. Esse aí é o que a gente entrega, né? É isso. Se você falar uma coisa, o que você acha, o que você se sente na vida, eu me sinto querida. Eu sei que eu sou querida. Eu acho que pouca gente pode falar isso. Mas a gente planta... Chegar no lugar, em todo lugar que eu chego, Marcos. Não é. Hoje mesmo, estava lá na maternidade Star, veio uma funcionária que está lá, assim, doutora Mate, a senhora aqui. Entendeu? Então, o porteiro sabe meu nome, entendeu? Então, eu sei
E isso, eu vejo isso mais claramente hoje, né? O quanto isso é importante. Eu sempre digo, Paty, Não é agradar, é ser querida de coração. Mas a gente colhe o que a gente... essa situação que você está passando é uma oportunidade de você olhar para o espelho e perguntar para ele o que é que ele está vendo. Acho que foi essa sensação aí que você se viu. Será que eu sou querida? Será que eu sou importante? Será que eu estou fazendo a diferença? E aí você teve a certeza de que você faz, e não faz pouca, não, faz muita diferença. E aí nós vamos para uma parte que você vai se emocionar um pouquinho mais. Chegou a hora... Essa é uma parte legal, Chegou a hora do carta para ela. O que é carta para ela? Você pode escolher uma pessoa, pode ser tua mãe, pode ser tua avó, pode ser colega, pode ser quem você queira que tenha marcado mesmo a tua jornada até aqui. E pode ser uma paciente, inclusive, inspiradora, que você vai fazer uma carta para ela. E a gente vai te fazer algumas perguntas e você vai responder. Funciona assim, Paty, ó. É uma carta que você faz uma dedicatória a uma mulher importante. A gente vai te fazer algumas perguntas, uma coisa bem emocionante, né? E você vai respondendo, pensando nessa mulher, como se você estivesse pegando um papel e escrevendo, ou um editor de texto e falando isso, tá? Esse é um momento bem bacana do nosso podcast aí. Vamos lá. Se você pudesse dizer uma coisa para essa pessoa agora, o que seria? Obrigada. E te amo, né? Porque você é mamãe, né? Minha mãe minha mãe tem 90 anos. Minha mãe mora sozinha, minha mãe dirige. Minha mãe aguentou uma família, né? Junto comigo. E passou isso comigo. Então não tem como. Você via que ela estava lá no hospital, né? Tirou as 2 mamas. Ela não deixou a peteca. Eu tenho certeza que era para não me deixar triste, que era para não me abalar. E até hoje, ela... Tá tudo bem, velho. Tá tudo jóia, tá tudo bem. Ela tá sempre bem. Então isso... E o que ela te ensinou, assim, que você carrega até hoje? É uma coisa que eu falo até pra... Primeira coisa que ela me ensinou, né? Ela fala... Você quase nasceu numa... como é que é? Você é metidinha, assim? Gosto de me arrumar e tal. Mas você sabe. Mamãe trabalhava numa fábrica. Você quase nasceu num chão de fábrica, né? E que o melhor marido é um bom emprego. Mamãe me ensinou isso. Quer dizer, então você tem que fazer você, as suas coisas, ter o seu espaço, a sua carreira. Então... Para uma mulher, né, que ela só tem um primário e sempre me incentivou, eu peguei um pouquinho da transição, daquela coisa que a mulher ia fazer magistério, né, ou psicologia, né, medicina, poucas das minhas salas fizeram, né, então a gente estava começando, né, então eu acho que isso é uma coisa que ela me ensinou, a ser humilde, saber de onde eu vim, a tratar todo mundo bem, né? Na minha casa a gente sempre teve muito dinheiro, mas sempre se comeu o jardineiro junto com o que fosse a visita. E se ela estivesse te ouvindo agora, por exemplo, o que você gostaria que ela soubesse? Eu falo com ela 10 vezes no dia, né? Ela não sabe tudo. Mas imagina ela ouvindo esse podcast aqui. Ela ouvindo, mãe, ela tá com 90 anos, ela não tá, ela sabe que tá chegando o fim, né? Ela fala muito disso, e que a sensação que eu tenho é que, assim, quanto eu gosto de abraçar ela, de beijar ela, do cheiro dela, de tudo, sabe, assim, e quanto eu admiro. E assim, eu não quero que ela tenha medo de ir embora. Mas ela tem? Ela não tem, mas é uma coisa que eu mais pedi também, quando eu e ela ficamos com a doença, eu peço todo dia que eu não vá antes que ela.
porque eu não quero dar esse desgosto para ela, porque eu sei o quanto ela me ama. Então, eu peço a Deus que não me leve antes dela, porque eu sei que ela vai sofrer demais. E eu quero que ela tenha, assim, uma passagem maravilhosa. Pra você ter uma ideia, a mamãe tá com os gânglios todos comprometidos. Não mexi para não ter linfedema para ela poder dirigir. E ela tinha que fazer químio. Ela chegou para oncologista e falou assim: eu não vou fazer. A moça falou: mas por que não vai fazer? Olha, eu durmo bem, eu como bem, eu não tenho dor. Se aparecer alguma coisinha, aí eu volto aqui e converso com a senhora. Isso fazem 4 anos e mamãe tá bem, né? Então, eu, assim, é uma mulher muito forte. Eu me inspiro muito nela, enfim. Mas é de verdade. Mas eu peço isso, que ela tenha uma boa hora e que eu não vá antes dela. Que foi meu maior medo quando eu fiquei doente. De ir antes dela. E, Paty, se você pudesse reviver um momento com a mamãe, o que seria, quando seria, assim? Mamãe foi comigo já falei aqui, ela viajou muito comigo, né? Mesmo depois de casada, eu fui para um congresso em Firenze. E o sonho da minha mãe era conhecer Veneza. E eu levei ela a conhecer Veneza. Entendeu? E ela é neta de italiano. Mas ela chegou em Roma, depois foi para Veneza. Falei: e aí, mãe? Né, que coisa bonita, que coisa linda. Falei: para começar, Veneza, essa madeira que tem toda aqui embaixo veio do Brasil, viu? Isso aqui veio do Brasil. Isso aqui não é daqui, não. Isso aqui, esse ouro todo que está nessas igrejas, tudo ouro brasileiro. Isso é que meu pai era assim, meu pai é também filho de espanhol. E meu pai falava: o Brasil é muito rico. Então ele não tinha essa coisa de... E quando a gente chegou no Coliseu, ela, né, tô falando, italiana. Bom, café da manhã, ela falou: putz, café da manhã da Bahia dá de 10 aqui, gente, porque olha as frutas, olha essas frutinhas. Chegou lá, falou no Coliseu, eu falei: puta, minha mãe, ela gosta de carro, minha mãe gosta do carro dela. Esses carros aqui, tudo estacionado, tudo juntinho, tudo arranhado. Pra quê? Ficar vendo esse Coliseu, isso aqui dá um bom estacionamento, tira esse, sabe, assim, foi uma coisa assim que ela... prática, uma mulher prática, sabe, assim, então, foi as viagens, ela foi nas viagens comigo, várias viagens. Legal. Várias viagens. Qual conselho dela que você repete para outras pessoas? Esses que eu falei, não, lembre de onde você veio, né, toda vez, saiu de casa, leva a educação junto e o melhor marido é um bom emprego. Isso foi assim, o que ela, né? E é isso, ela não faz drama. Ela tinha todo o direito. Meu pai ficou acamado, a gente perdeu tudo, e ela nunca deixou a peteca cair. Isso que eu te falo é assim, a importância de uma mulher. E isso eu falo para os maridos das minhas pacientes. Se a sua esposa está bem, a tua casa está bem. Então, a casa, a sua esposa está bem, a alegria da tua casa é a tua esposa, com certeza, a família, dos teus filhos, né? Então, lógico, guardado as devidas proporções. Mas, assim, uma mulher, assim, que seja tua parceira, isso eu refleti na minha vida com meu marido. Que eu sou muito parceira. Passamos muitos momentos difíceis também. E casamento é isso. É a parceria. É a cumplicidade, mas a parceria. E é nos maus momentos que a gente vê quem é quem. Com certeza. Quem é quem. Né? Ô, Paty, e se a mamãe fosse definir você numa palavra? Filhinha. O que você acha que ela seria? Até hoje eu sou a filhinha. Filhinha, não me chama filhinha, quer dizer, eu ainda sou, meu pai falava muito isso e mamãe também. Eu tenho a impressão que quando ela olha assim para mim, ela me vê com aquele vestidinho quando eu tinha 2, 3 anos de idade, sabe assim? Alegria.
né? E eu não deixo transparecer nenhuma coisa ruim para ela, né? Mas e ela ainda me pega no colo. Eu ainda deito no colo dela e choro se eu preciso, entendeu? E ela me chama assim, filhinha. Então, é só esse filhinha, eu ganho o dia. Né? Eu já ganho o dia. Né? E é difícil, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, ai, minha mãe, eu ligo, ela tá reclamando disso, reclama daquilo. Porque tem velho que é rabugento. A pessoa é rabugenta, a coisa vai ficar velha rabugenta, né? E a mamãe não ficou, não. Bom, a gente vai finalizando, né? Eu quero de coração te agradecer. Imagina, eu que agradeço aqui. Te falei que você ia se emocionar, né? Dividiu aí com a gente histórias, momentos. Bacana, papo. E espero que você tenha tocado seu coração e deixado bem clara a importância que você tem para tudo que você representa para a gente aqui, né? E para os seus alunos lá, inclusive o meu garoto. O prazer, né? De ter obrigado de você ter aceitado. Obrigado isso por ser essa pessoa é isso que incrível. vale, né? Parte da minha parte, claro que eu já te admiro como mulher, como profissional, como professora. Não é à toa que assim, fiz questão mesmo que você estivesse junto. Como eu te falei, você é uma pessoa que não poderia estar fora de um ambiente escola, mesmo porque você falou o quanto que você gosta de ensinar e tudo mais. Então, assim, escutando tua história de vida, o quanto você leva a família em consideração, profissão em consideração, assim, a minha admiração mais que aumentou nesse sentido, e eu tenho certeza que o pessoal escutando esse podcast vai conhecer um pouco mais da Patrícia, né? Você é tudo isso que você falou mesmo. Você é tudo isso que você falou. Por incrível que pareça, né? Porque a gente vai escutando e você falou assim, olha, minha mãe me ensinou a ser humilde, minha mãe me ensinou a tratar todos da mesma maneira. Você é isso. Você é exatamente essa pessoa, né? E assim, podendo lidar com o aspecto mulher e com profissão e com amor e com sensibilidade, assim, de uma maneira muito tranquila, né? Então, assim, pessoas como você são pessoas que as pessoas têm que se espelhar. Essa é a verdade, tá? Então, você já é uma irmãzinha. Eu sei. Então, estamos juntos. Para terminar esse podcast, eu quero deixar bem claro o prazer que eu tenho de ter a tua amizade, o prazer de ter você como uma das pessoas que acompanham e que alegram o nosso grupo, pelo menos lá da faculdade. E assim, como foi gostoso esse podcast. Tá? Obrigada. Então, tudo isso que nós falamos aqui é sobre saúde, é sobre equilíbrio, né? sobre... E é essa a finalidade do Mulherando. Né? Aqui ninguém... É verdadeiro isso, né? Eu acho que é legal dúvida. Ser isso, né? Que é verdade, não é uma coisa assim inventada, você não tá... Né? É uma coisa então, assim, verdadeira. Deixo para você as palavras finais desse podcast. E mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite. Não poderia faltar você como realmente uma das primeiras pessoas a ser, que representa a mulher que a gente quer realmente colocar aqui de vencedora. Né? Eu acho que assim, a proposta, né, vendo Mulherando na Saúde, falei, mas o que eu vou lá falar, né? Falei, será que eu vou falar alguma coisa de... Não, falou da vida. Aí é difícil, né? Parece que a gente fez uma autobiografia aqui, né? Então é legal, é gratificante. Falei, será que eu fui muito assim? Não, eu tô falando que eu sei que você falou, eu sou verdade. Isso aqui é o que eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E eu tenho, assim, agora a gratidão que eu tenho a você, né? Especialmente, porque me proporcionou, olha que coisa linda, né? Quer dizer, eu voltei numa hora que, né, foi muito
gratificante para mim, muito mais do que quando eu comecei, né? E poder passar por isso agora e depois do que eu passei com a doença e com essa fase da vida, é muito especial. Tanto que eu faço, tudo que faço, eu faço com muito prazer. E orgulho, né? Eu tenho orgulho do nosso serviço, da nossa faculdade e desse caminho que a gente está trilhando junto. Eu tenho muito orgulho. E a gente tem feito um bom trabalho com nossos meninos e meninas. Muito bom, muito bom. Bom, gente, assim terminamos mais um Mulherando na Saúde, sempre levando de maneira bem clara, bem consciente, com credibilidade, mais uma história inspiradora, e essa é a finalidade do Mulherando na Saúde. Então, até mais. Tchau.